Bem, meus pesos às famílias que passaram por isso. E eu não ia fazer um vídeo sobre isso. Mas eu vi tanta gente falando coisa ruim, errada sobre esse caso, que eu resolvi falar sobre ele. Bem, pra quem não tá sabendo, aconteceu um massacre ontem em Suzano. E você já deve estar sabendo a notícia se você tá vendo esse vídeo. Se você não sabe, alguns garotos entraram na escola e teve 10 mortes por aí, informado. Eu vi. E você deve ter visto esse vídeo, inclusive você pode ter visto no YouTube, porque é algo muito errado. Quanto de gente que eu vi postando sobre isso, tipo, postando as filmagens da câmera, realmente o que aconteceu com o Blur e tal, mas estava no YouTube. Pois o YouTube vem se censurar os youtubers ainda mais, tipo a gente, não eu, né, porque eu não tô ainda como censurado. Mas aquilo eles deixam passar, sem nada. Mas porque é outro tipo de conteúdo eles bloqueiam, né? Mas beleza. Pra quem não tá sabendo, a mídia tá colocando a culpa nos videogames. Colocando em geral na culpa nos videogames violentos. Em videogames em geral. Já que pra eles, né, jogar mais de 9 horas por semana é vício. Mas assistir 24 horas de Big Brother é totalmente normal, né? Claro. O pior disso é que tem gente que tá realmente acreditando nisso. E que os videogames violentos estão induzindo aos jovens a cometer assassinatos. Claramente é mentira. Quando eu descobri essa notícia, eu descobri por causa que eu vi numa página religiosa. Isso, uma página religiosa falando sobre isso. E, tipo, quando eu vi a postagem, estava falando assim, sei lá, alguma coisa, papapá. Eu sabia que esse jogo era do demônio, não era coisa de Deus. E, tipo, que tem a ver. E a foto que é o cara do Free Fire. Eu estou colocando a culpa no Fogo Amigo. Fogo de graça. E a imagem do garoto morto na página religiosa de Facebook. Inclusive, essa mesma página, ela disponibilizou o vídeo sem censura. Eles colocaram o vídeo sem censura, que o vídeo que a gente vê lá no jornal, que vocês devem ter visto, tinha censura. O vídeo que está disponível no Facebook estava sem censura. Agora, até eu fazer esse vídeo, ela deve ter apagado já, né? Porque deve ter tomado tanto hate que ninguém deve ter tirado o vídeo do ar já. Mas o vídeo era sem censura. E sim, eles estão colocando a culpa no Free Fire. E por que está acontecendo esse fuzuê? Por causa que a mídia antiga como jornais, TV, está perdendo bastante lugar para youtuber, Facebook, celulares, né, no caso, e jogos. E com isso eles começam a criar fake news sobre isso, né? Que ficar na frente do computador estraga a sua vista, né? Mas ficar na frente da TV, não. Nunca sei nenhuma notícia falando que, fiquei cego de tanto ficar... Tá, irrita teu olho, mas se ficar com problema de vista, isso é completamente diferente. Se ficar forçando a sua vista, pode dar. Mas se ficar forçando a sua vista, você vai forçar de qualquer jeito, até pra você ver TV. TV é pior, porque TV tá mais longe, tem que forçar a sua vista de longe. Mas eu nunca vi uma notícia sobre isso, né? A velha mídia tá tentando voltar. Eles querem fazer jornalismo acima de qualquer coisa. Até disso, eles querem fazer polêmica com jogos. Fazendo fake news, fazendo essas notícias circularem por aí. E tem gente que realmente está apoiando isso. Porque a velha mídia está apoiando, então ele está certo. E você sabe que essa guerra entre a velha mídia e videogame é antiga. Faz muito tempo que ela já existe. Desde o PS2 pra por aí, ela já existe. Eu não tô com. Acho que não sei se eu posso colocar, mas tem um link do jornal, acho que da Globo, falando sobre o GTA San Andreas com mod de torcida, alguma coisa desse tipo. Que é totalmente inútil essa notícia, mas tá aí. O pior é que os caras é tão cara de pau pra nem eles realmente pegar uma imagem do Free Fire e falar que é do Free Fire. Não. Tá bem lá no fundo, você pode perceber que é do PUBG. Pela qualidade da imagem, que tá melhor, né? Nada contra os jogadores de Free Fire, só falando que a qualidade do PUBG estava melhor do Free Fire. Que na verdade, mais bonita. Meio que... Inclusive você conseguia ver o símbolo do 1 com o capacetinho do PUBG, que é clássico do PUBG aquilo lá. E eles falaram
tô nem aí, é do Free Fire. É tipo uma roupa customizada do PUBG que tinha, e agora eles falaram que era do Free Fire. Mas isso nem é o caso, na verdade. Não importa o jogo que tá ali. Se jogos violentos influenciassem em alguma coisa, eu e milhares de outros brasileiros não ia ter mais ninguém vivo, ia ser uma guerra geral. Inclusive, existem equipes profissionais que jogam jogos violentos, como CS e outros jogos com teor mais de tiro, de guerra, Call of Duty. Não sei se Call of Duty sempre tem, mas deve ter. Mortal Kombat, tem campeonatos de Mortal Kombat, de jogos de luta e tal, em geral. E nem por isso os caras saem dando porrada em todo mundo lá no evento. Às vezes rola uma tritinha, mas é por causa de alguma coisinha leve, não rola assassinato. Nem eles entrando em escolas e matando os outros. Não vai ser culpa do videogame que você vai sair matando as outras pessoas. Isso não é uma desculpa pra você. Inclusive, isso não estava no roteiro, porque eu fiz um roteirinho, mas isso me lembra parecido algum bagulho de Pânico. Eu não lembro exatamente qual Pânico que eu assisti faz tempo. Mas era que um psicopata que estava matando lá, o assassino da máscara, que estava matando todos, ia colocar a culpa final nos filmes. E falava, isso era inovador, nunca tinha visto isso, ele ia ser chamado como retardado mental e ia ser solto. E isso eu acho que está acontecendo hoje em dia, só que não estão ficando vivo. Não tá exatamente, só que agora hoje em dia com videogames. Além disso, tem muita gente que ainda acredita cegamente na mídia antiga, sem pesquisar nada, sem ver nada, sem buscar saber nada, ele só acredita na mídia. Eu, às vezes, quando vejo algum fato no Facebook, eu vou pesquisar em outros lugares para ver se é de verdade. Acho que não, foda-se, acredita. Facebook, jornal, eu vou pesquisar atrás, porque às vezes pode estar, às vezes não é culpa deles, às vezes pode ter ocorrido um engano. Mas quando eles fazem despropósito é complicado. Inclusive, teve um governador, acho que foi governador, eu não lembro direito, mas um cara da política que falou sobre isso. E falou, hoje em dia os videogames... Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu pegar minha colinha pra ver que... Minha colinha pra ver o que ele falou. Abre aspas. Os jovens estão muito viciados em jogos violentos, fecha aspas. E, tipo, esse é um total problema, né? Você tá liberando, vocês estão querendo liberar arma para todo mundo, não é um problema, né? Eu não vou falar se eu sou contra ou a favor da liberação de armas, porque é a faca de duas pontas. Tem um lado bom e um lado ruim. Se você falar bom ou ruim, então eu não vou me posicionar. Mas se você falar que o principal motivo disso foi o videogame, você tá errado. Porque quem fala, existe videogame violento, isso é coisa do demônio. Não, não é. Pra quem não sabe, existe uma certa idade para cada jogo. Esses jogos mais violentos são para 18 anos. Um dos garotos que praticou isso tinha 17 anos, ou seja, ele jogava um jogo que não era para a idade dele. Isso não é culpa dos jogos, e sim dos pais que são irresponsáveis. Bem, eles colocaram a culpa no Free Fire por causa que um dos garotos estava com uma máscara de caveira que era igual à foto mostrada que falava que era do Free Fire, mesmo sendo do PUBG. Tá, beleza, eles estudaram tanto sobre essa máscara, que essa é a principal máscara que é usada em Airsoft, não uma das principais, mas principalmente é usada em Airsoft e alguns canais no YouTube já utilizaram ela. Algumas pessoas utilizam ela também. Por aí, só porque acham bonito. Agora ninguém mais vai achar por causa desse caso. E tipo, o Bolsonaro ensinando a criancinha a fazer gesto de tiro, tudo bem. Mas agora, jogos violentos? Não pode. Porque a criancinha não devia estar jogando jogo violento, tá? E a culpa é do jogo, não é dos pais, é do jogo. E não é por causa do presidente que incentiva as criancinhas, não, né? Uma das poucas coisas que as reportagens falaram de certo foi que os pais têm que dar mais atenção aos seus filhos. Os pais hoje em dia deixam, sei lá, seu iPad, deixam alguma coisa com seus filhos e deixam eles soltos. O filho sai baixa alguma coisa, vai na Play Store, vê coisa para maior de idade, vê vídeos errados no YouTube, joga jogos violentos.
joga jogos que não é pra idade dela, e eles vêm colocar a culpa no quê? No jogo, porque a culpa é do jogo. Também, eu não sei se isso é verdade, mas estão afirmando que o jovem sofreu um bullying. E se você, por acaso, está vendo esse vídeo, você é bem mais novo e tem algum caso de bullying acontecendo na sua escola, você sabe disso ou você pratica isso, pare e vai ajudar essa outra pessoa. Que ela deve estar precisando, ela está precisando. Ou chame algum responsável para ajudar essa pessoa. Fala para avisar os pais que essa própria pessoa, às vezes, quando não tem força, se próprio para avisar ou pedir ajuda. Então, ajuda essa pessoa. Vai lá, consola ela. Às vezes, quando ela tá triste, às vezes ela tá com depressão, já tá quase virando, já querendo nunca mais ir na escola, ficando paranoico, psicopata. E tem gente que caga pra isso e continua fazendo bullying. Então, parem com isso. Eu mesmo já sofri bullying. Todo mundo já deve ter sofrido bullying um pouco. O bullying começa quando a pessoa que está sofrendo bullying começa a não achar graça. Inclusive, se você discorda da minha opinião, se tem outra opinião diferente, deixa aí nos comentários e comenta o que você acha disso. Tá, eu fiz esse vídeo mais às pressas por causa dessa notícia e meus pêsames de novo aos familiares. E eu espero que esse caso não se repita e não coloque a culpa de volta no videogame. Inclusive, hashtag somos gamers e não assassinos. Vai estar a hashtag, compartilha por aí. E então, é isso. Falou.